últimos dias, vocês ouviram notícias assim bastante controversas, notícias um tanto pesadas. Por exemplo, esses dias saiu a notícia que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa saíram da sanção Magnitsky, uma sanção aí norte-americana. E vocês também ouviram notícias difíceis, notícias de guerra, notícias de desafios. Inclusive, Diná, antes de eu vir, ela me trouxe uma notícia que eu acho que as mulheres, as jovens não vão gostar, que aqui no Rio Grande do Norte as mulheres começarão a se alistar, vai ter alistamento feminino aqui no Rio Grande do Norte. E hoje, até uma conversa mais esporádica, com minha sogra está aí, ela relatou um grande problema que existe num país muito conhecido no mundo todo, um problema com o público feminino. E é um problema assim que tem causado não somente prejuízos para a mulher, mas prejuízos para toda a sociedade nesse país, como países do Oriente Médio, como países do mundo todo. E nós assistimos, vez após vez, um cenário político, geopolítico, um tanto desanimador para a gente viver. Por exemplo, vocês vão fazer a feira hoje e com R$100 você sai com uma sacola. Isso é desesperador para quem ganha pouco. E ver todo esse cenário mundial desestimula. Eu não sei vocês, mas para mim tem esse desafio. E alguns irmãos também enfrentam esse desafio. E o que nós podemos fazer à vista de todas essas movimentações, inclusive movimentações maiores do que nós, do que nossa prefeitura, o Marisalense, que até então é uma prefeitura abençoada, mas não é o caso de algumas outras cidades. Mas o que nós podemos fazer à vista disso? Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, versículo 1, começa dizendo assim: São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Agora pula comigo para o versículo 22. Na verdade, 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Estamos diante de ti como servos, como ovelhas do teu rebanho, gratos por uma semana abençoada, uma semana que podemos festejar, que podemos divulgar a tua palavra, uma semana onde podemos trabalhar, podemos usufruir do sol, de paz, de prosperidade, e pedimos neste momento que teu Santo Espírito arrebanhe nossos corações, nossas mentes, tirando a ansiedade, tirando a dislexia, tirando qualquer falta de atenção, para sermos edificados por tua palavra. Que eu seja teu arauto, teu canal, tua voz para as pessoas que aqui estão, e assim também eu seja edificado com tua santa palavra. No santo nome de Jesus nós oramos, amém. E aí, algum de vocês devem estar sofrendo por ansiedade e sofrendo por antecipação. Não, meu amigo, vou ler uma genealogia. Isso aqui me dá sono, principalmente no ar-condicionado. Como é que uma genealogia pode me ajudar nesse momento? A não ser para dormir.
Bem, cultura é uma coisinha engraçada. Sabe por quê? Estava vendo um vídeo que era assim, uma nordestina recebeu uma pergunta de como ela lidava com o calor do Nordeste. Aí ela diz assim: olha, tem uma coisa que nunca falta quando aqui está quente, quente mesmo, é café. Café bem quente. E aí, nós pegamos o café e ainda vamos para a calçada, para frente do sol, para afrontar o sol. Dizer que a gente não tem medo dele. E aí a gente toma café de manhã, de tarde, em qualquer momento quente. E aí, vamos parar aqui só um pouquinho. Quem não é nordestino olha para essa pessoa e diz assim: essa menina é sem noção, né? Mas assim, tomar café no calor, debaixo do sol quente, e a gente sabe que até refresca o corpo, não? Um cafezinho bem quentinho, assim, no meio-dia. Pois é, quem não é nordestino não sabe disso, acha estranho. Temos relatos após relatos de pessoas estranhando esse nosso costume de tomar café no calor. Você está suando e toma café até para se refrescar. E aí, assim também é a gente ler genealogia, gente. Se nós não tivermos o conhecimento, a cultura que o texto, que as pessoas do texto tiveram, dificilmente nós poderemos usufruir desse café. Está entendendo? A gente precisa incorporar esses mesmos elementos, tentar vivenciar isso para que usufruímos, para que possamos usufruir este benefício. E de antemão, saiba o seguinte: o que a gente está segurando aqui é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. Só por isso já merece credibilidade para a gente. Aqui é a palavra de Deus. Se você hoje disser assim: Deus, fala comigo. Aí Deus, abra a Bíblia em Gênesis 10. Aí você: não, Deus, assim não. Você não quer ouvir a voz de Deus? Isso aqui, voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus agora. Amém? Ixi, está meio fraco isso também. Ainda não está animado não. Ó, gente, genealogia é tão bom como café e vocês vão começar a entender isso. Veja só, a genealogia, para que nós possamos entender ela, precisamos ter, primeiramente, que a genealogia é uma fonte de contar várias histórias. É um filme, uma longa-metragem. Ao invés de você assistir uma foto só, você está assistindo um vídeo com várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. E todas essas histórias, com muito tempo, elas querem transmitir uma mensagem, ou pelo menos a quebra de uma mensagem. Lembra de Gênesis 5 que eu preguei aqui? Está na internet. Então a quebra daquela mensagem, morreu e morreu e morreu. Enoque não morreu. Enoque foi arrebatado, e Noé era aquele que traria a redenção, aquele que traria o descanso para um mundo amaldiçoado, a morte. Então você tem uma quebra da tônica, mesmo a humanidade fadada à morte, tendo a certeza da morte, Deus tinha um milagre. Pronto, mas qual é aqui a tônica? Calma aí, essa aqui é a primeira lente. Tá bom, pessoal aí da ótica? Primeira lente para a gente enxergar a genealogia. A segunda lente é o seguinte: a genealogia não se preocupa em citar todos os nomes. A genealogia, apesar de ter um nome genealogia, mas na Bíblia ela não está preocupada em mostrar todos os ramos da família. Ela não está querendo fazer uma linha ininterrupta de sucessão ou de ancestralidade. Ela quer contar uma história. Então os números serão colocados ali, os números eu estou dizendo, os ancestrais, de maneira intencional. Alguns serão omitidos, alguns serão ditos. Então existe uma razão para isso. A primeira lente é qual? É
um conto histórico por um longo período de tempo, às vezes com interrupção, às vezes apenas com repetição. A segunda lente, que não existe precisão, vamos dizer assim, de corrente, de sucessão. A terceira lente é que a genealogia traz um senso de comunidade, de comum, de liga. Então, quando vocês pegam a genealogia de Lucas, onde conta-se do pai e a mãe de Jesus até Adão, o que ele quer dizer? O profeta Lucas, ele quer dizer que Jesus é filho de Deus. Ele vem dessa genealogia, ele vem de uma estepe, né? Uma estepe assim diferenciada. Quer um exemplo? Diná, ela é de berço de ouro, diferente do meu berço, apesar de meus avós serem crentes, mas os avós de Diná eram do ministério. Então, Diná já vem aí do modo diferenciado. Você tem também aí a Nábia, mesmo ela não estando aqui, mas eu estou citando aqui esses exemplos para vocês perceberem a utilidade da genealogia. E até hoje nós usamos isso, né? Aqui o Marizal. Você é filho de quem? Não, eu sou filho de fulaninha ali, das torradas. Ah, acaba trabalhador. Então pronto, você tem mais ou menos alguma coisa que presta. Então, é nesse sentido que genealogia também trabalha, um senso de comunidade, de liga. E vocês perceberam isso. Agora vamos aplicar essas três lentes para podermos fazer uma releitura, né? Vamos fazer essas correções, né, oculares aqui, para fazermos uma releitura da genealogia. A primeira, a genealogia nos conta várias histórias com repetições e até uma quebra. Se vocês lerem, vamos ler aqui comigo. Preste bem atenção. Versículo 1. São estas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe os filhos depois do dilúvio. Aí os filhos de Jafé são né? É assim que a gente lê. Aí já pula. E aí a gente vai agora lá para o próximo capítulo 11. Não, mas a gente não vai fazer assim. Vejamos, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã. São nomes estranhos, não são? Mas são povos, inclusive conhecidos nossos. Javã é o povo grego, mas não vamos explicar cada povo não, que esse aqui não é o objetivo da genealogia. Mas continuemos. Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Torgama. Os de Javã são Elisá, Tassis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Preste bem atenção aqui nesse encerramento. Versículo 5, repita comigo. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Pronto, continuemos a leitura. Os filhos de Cã, versículo 6, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Saptá, Ramá e Saptecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reabote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftruim, a Patruzim, a Cauluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim.
Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Aveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Avadeus, aos Emareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi de Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adamá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã. Prestem bem atenção, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Aí, pule comigo, só para vocês perceberem essa dinâmicazinha, essa mesma dinâmicazinha. Versículo 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Versículo 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e depois destas foram disseminadas nações na terra, depois do dilúvio. Então, qual é a tônica aqui? O que é que se repete? As nações foram separadas, foram disseminadas, foram mudadas as suas línguas, elas se espalharam diante da terra. E por que isso é importante? Porque no capítulo 9, Deus ordena a Noé ao quê? A se espalhar e a multiplicar diante da terra. Então, aparentemente, guarde isso aí, que a gente vai voltar, mas guarde isso aí. O povo, o mundo está cumprindo a ordem de Deus, mas guarde, que a gente vai voltar a isso. Só que, no meio desse cumprimento, nós temos uma quebra. Vocês perceberam que teve uma quebra? Versículo 5. Foram espalhados, segundo suas famílias, segundo as suas terras. O próximo versículo é o versículo 20, não é verdade? Mas antes do versículo 20, nós temos uma quebra. Ao invés de falar dos povos, dos filhos, nós temos a biografia de uma pessoa. Como assim? Não foi cumprido? Deus não estava ali conduzindo? E aparece de repente uma estrela, Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Alguns de vocês podem achar que isso aqui é um elogio, mas não é. Só para vocês terem a ideia, esse cara é quem funda a Babilônia, a Síria, tudo reino horrível que perseguiu Israel. Então daí você já tem uma ideia que esse cara vai ser o responsável pela Torre de Babel, que esse cara, ele está ali, vamos falar assim, sendo um protótipo do anticristo, que esse cara, ele está encabeçando a revolta contra Deus. Esse cara é descendente de quem? De Cã. Ele é descendente de Cã. Lembra que o pecado de Noé, inclusive, facilita a maldição para seu filho mais novo, Cã? E aqui, diante dessa genealogia, nós temos o seguinte, temos um relato, lembra das lentes? Temos relatos de 70 nações, trazendo a ideia que o mundo foi espalhado, mas lembra, genealogia não é exaustiva, eles querem trazer uma mensagem, mas mesmo nesse cumprimento aparente da ordem de Deus, o mal se espalhou, o mal se proliferou, o mal tomou voz novamente. E se vocês calcularem aqui os versículos, para falar-se de Cã, toma-se mais tempo do que os outros irmãos. Na verdade, ele toma um pouco menos se juntar aos outros irmãos. Mas o ponto aqui, irmãos, é vocês perceberem que em meio a esse crescimento
que Deus esperava, lembra? Deus limpou o mundo, Deus estabeleceu uma nova aliança e Deus agora está reconstruindo o paraíso através dos filhos de Noé. E aí nós tínhamos aquela expectativa, né? O arco-íris agora vai nos levar para o céu. A ideia aqui dos nórdicos. Não, agora o arco-íris está nos levando, não o arco-íris em si, mas estamos saindo do arco-íris para as trevas. E aqui é justamente o crescimento do mal em meio aos filhos de Noé, especificamente o filho mais novo, Cã. Então, não somente essas cidades se tornarão as principais cidades, que inclusive até em Apocalipse a Babilônia será citada como um tipo de cidade contrária à cidade de Deus, os outros povos se oporão também a Israel. Você sabe quem é Misraim? Misraim não é nome de cachorro. Misraim é o ancestral dos egípcios. E quando esse livro foi escrito? Depois que Israel saiu do Egito. Então todo mundo aqui é conhecido para eles. É igual a gente chegar para pastor William e começar a falar das pessoas de 30 anos atrás de o Marizal. Para muitos aqui dos jovens, são pessoas desconhecidas. Mas para o pastor William, para a irmã Salete, para a irmã Maria e outros, como o irmão Nequinho, vão conhecer essas pessoas. E aí, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: os descendentes de Noé fracassaram. É isso que Deus está dizendo. Os descendentes de Noé fracassaram. Mas ele não se espalhou? Guarda essa informação aí por enquanto. Antes, entenda o seguinte: os descendentes de Noé fracassaram. Quando Israel olhou saindo do Egito, o que Israel viu ao redor deles? No Egito inimigo, os povos cananeus são filhos de Cã. Inclusive foram citados aqui amorreus, saduceus, inclusive filisteus. Então, esses povos eram o que de Israel? Inimigos. Então vocês conseguem agora enxergar uma sociedade, uma realidade mundial totalmente corrompida, sem esperança. Lembra? Adão teve 3 filhos, segundo o que a Bíblia nos revela. Ele teve muito mais. Mas, aparentemente, na história da redenção, nós temos 3 filhos. Quem são? Abel, Caim e Sete. Noé também tem 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. E aí, o filho escolhido vai ser Sem. Guarde isso também. Vamos voltar a isso. Mas aí nós temos quem? Qual o filho que mais cresce aqui nessa história? Cã. Cã é o filho que mais tem descendentes. É o filho que desenvolve grandes cidades. Quando fala de Nimrod como poderoso caçador, é como um tirano. É como uma pessoa cruel. É como uma pessoa sem piedade. É como um rei. Você pensa aí nos seriados, né? Como Game of Thrones e outros seriados que vocês possam ter assistido na sua vida, que mostram reis loucos, pessoas sem escrúpulos, pessoas sem piedade. Então, você olha para todo esse cenário, o que você vê? Desesperança. E aí, o que nós, como igreja, Igreja Batista de Filadélfia, pode aprender com isso? Que nós precisamos olhar para além dos grandes governos. Nossos olhos precisam ser olhos de águia, que ultrapasse esse cenário cosmopolítico que vivemos. Aquela época, pense só comigo, Deus renovou o mundo. E qual foi o cenário? O cenário foi a corrupção.
Uma corrupção tal que Deus precisou amaldiçoar as pessoas com a confusão de línguas, a fim de que essas pessoas cumprissem o papel delas de se espalharem. Então, esse espalhamento não é só uma bênção, é também um juízo diante de Deus. Capítulo 11 vai esclarecer que esse espalhamento não foi de forma pacífica, teve que ter a intervenção de Deus, mas isso nos ensina, querida igreja, que nós não podemos depender, as nossas esperanças, a nossa confiança, a nossa tranquilidade, as nossas perspectivas de mudança nos governos, em sociedades, em nações, porque o homem é corrompido, o homem é mau, inclusive aqueles que são, vamos dizer assim, mais inclinados para o mal, esses que realmente têm uma grande desenvoltura. Quando nós lemos o salmista, ele diz assim: meu Deus, eu olho para o homem iníquo, ele é próspero, ele ganha o mundo, ele arranja riquezas, ele tem saúde, e ele se desespera. Ele diz assim: eu estou perdendo a minha vida, eu devo seguir esse homem ímpio, eu devo fazer as mesmas coisas. Aí o Salmo diz o quê? Mas eu atentei para o fim da vida dele, e o fim da vida dele não é bom, e é melhor eu estar na tua casa. Então, irmãos, nós precisamos olhar para além do cenário geopolítico. Não é ignorar completamente, mas nós precisamos ter um olhar que ultrapasse isso. Não depender de estratégias. Fulaninho, se não for fulaninho, pronto, acabou-se o mundo. Não se desgaste, não se desespere com isso. Teremos mais aplicações a respeito disso, mas a primeira, vamos dizer assim, construindo o nosso tema aqui do nosso sermão, é olhe para além dos grandes governos, porque infelizmente a humanidade está fadada à revolta, à corrupção, à falha. Mesmo em meio a todo esse desenvolvimento, aqui cidades cresceram, cidades foram fundadas, mas a corrupção não para. E aí, aqui é a parte negra, né? Aqui é a parte negra dessa genealogia. Agora vamos para a parte clara, vamos sair da escuridão, vamos para a luz, vamos agora acender aqui, clarear nossas mentes, trazer alegria, trazer motivação, trazer realmente uma luz para essa escuridão. Lembra quais são as 3 lentes? Primeira lente da genealogia. A genealogia nos conta uma grande história, com a repetição de uma verdade e às vezes uma interrupção dela. E aqui nós acabamos de ouvir: as nações foram repartidas, porém existe um fermento maligno no meio delas. Só que, como eu já tinha antecipado para vocês, as nações, elas foram repartidas apesar desse fermento maligno. Vejamos aqui versículo 21, por favor. Volte aí seus olhos para a Bíblia, capítulo 10, versículo 21. Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Afaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Maas. Afaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram-lhe 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Moldá e a Selef, a Azar, Mavé e a Jaré, a Adorão, a Uzal e a Dicla, a Obal, a Abimael e a Sebá, a Ufi, a Avilá, a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã.
e habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo a sua linhagem, segundo as suas nações. Pronto. Nós acabamos de sair de um ambiente muito tenebroso, de realmente pessimismo quanto ao destino da humanidade. Os filhos de Noé falharam e agora o legado de Noé foi realmente destruição aí dos seus sucessores, ou rebeldia dos seus sucessores. Mas eu disse a vocês que as nações foram repartidas, cumprindo a vontade de Deus. E aí, se vocês perceberam bem nessa última leitura, as genealogias são interrompidas novamente com quem? Com dois personagens. Vocês perceberam quais foram esses dois personagens? Primeiro foi Sem, que foi pai de Éber e irmão mais velho de Jafé. Segundo foi Peleg, que em seus dias as terras foram repartidas. Como assim as terras foram repartidas? Vamos começar aqui por Peleg. Como assim as terras foram repartidas? É porque naquela época era uma Pangeia e todo mundo estava junto no mesmo continente. Era isso? Não, gente. Aí isso é anacronismo. Nós estamos querendo pegar questões atuais e responder com a Bíblia. Quando você pega aí, repartir, você pode ler mais à frente, no capítulo 11, e aí as terras foram repartidas. Como? A gente leu durante toda a genealogia do capítulo 10. Cada nação foi para a sua terra. As terras foram repartidas, foram divididas entre as nações. Então, no tempo de Peleg, foi onde aconteceu a Torre de Babel. Provavelmente. No tempo de Peleg, foi onde Deus confundiu as línguas e as nações foram divididas. Mas por que ele falou no tempo de Peleg e não no tempo de Nimrod? Porque, gente, Peleg é ancestral de Abrão, é ancestral de Éber, é ancestral de Sem, a qual Noé abençoou profeticamente, dizendo que Deus habitaria nas tendas de Sem. Ou seja, Deus está dizendo aqui que apesar da corrupção, apesar dessa escuridão querer cobrir seu arco-íris, a sua aliança com a humanidade, Ele está no controle, Ele está preservando a humanidade, Ele está preparando uma família para abençoar todas as famílias da terra. Ele está preparando o cenário para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele está ali conduzindo realmente a humanidade, apesar da humanidade. Então, quando vocês leem aqui essa última sessão, vocês percebem que existe algo estranho, porque numa genealogia você começa por quem? Vamos falar aqui. A irmã Maria teve 3 filhos. É ótimo para exemplificar. E o mais velho é Mauro. Não é Mauro. Mas se eu falar que Mauro é o mais velho, eu quero saber por que eu falei isso. Sem é o mais velho. Por que ele não foi dito primeiro? Se Sem é o mais velho. Numa genealogia, nós começamos do mais velho para o mais novo. Por que não começou pelo mais velho? Porque Deus está demonstrando que Ele está no controle, dando esperança, apesar da corrupção, apesar desse entenebrecimento, dessa escuridão, dessa desesperança. Deus está no controle, gente. Deus está conduzindo uma família para ser essa família que vai restaurar as outras famílias, apesar de tudo isso. E aí, essa divisão e essa família que Ele está conservando mostra o quê? Que Deus está no controle sobre todas as nações, até nos descendentes de Cã, que são rebeldes.
Então, vamos trazer aqui para a gente, o início do nosso tema, a gente disse o quê? Olhe para além dos governos, tem olhos de águia, olhe além, ultrapasse. Mas nós precisamos olhar para cima do céu. Olhe para Deus, gente. Olhe para Deus em meio a tudo isso. Nós precisamos ter um olhar que ultrapassa toda, vamos dizer assim, toda essa desenvoltura para perceber lá no fim daquela tempestade o arco-íris. Deus está lá. Deus é Senhor sobre as tempestades. Deus é Senhor sobre os tiranos. Deus é aquele que usa até pessoas questionáveis, pessoas até, vamos dizer assim, pessoas desprezadas, famílias que não têm um grande espaço, um grande destaque para fazer a mudança. Quer exemplos disso? Vou lhe dar. Além de Abraão, como é que Deus salvou a nação de Israel no exílio persa? Através de uma mulher. Sem nenhum milagre. E o nome dela era Esther. Esther. Como é que Deus, veja bem, trouxe o filho dele para esse mundo? Através de uma virgem. Ela não ocupava nenhum grande governo, ela não era rica e nem tinha influência na sociedade, não era uma influenciadora como nos dias de hoje, né? Mas através de uma virgem. Olha como Deus, Ele faz de modo incrível, mostrando que Ele é Deus, apesar de toda essa maldade. Então nós precisamos olhar para além. O mundo pode estar colapsando, o mundo pode estar se deteriorando, pode ser que os maus realmente sejam os detentores do poder, do dinheiro, e que nós não possamos realmente frear a sua maldade, mas Deus continua trabalhando, inclusive através de pessoas pequenas, pessoas improváveis, pessoas como nós, aqui na Igreja Batista Filadélfia. Então, pode ser que não transformemos o mundo, mas nós servimos a um Deus que está transformando ao mundo. Então, irmãos, tenha esperança, olhe para Deus, além das nações. E aqui eu quero começar as aplicações. Deus é o Deus das nações. Deus está acima de todas as nações. Teve agora a perseguição, acho que foi nos Estados Unidos, contra os judeus, e vocês percebem todo esse cenário de guerra, mas lembre-se, Deus está no controle de todas as nações. Quando nós se pegamos demais a governo A, a governo B, acabamos esquecendo de quem? De Deus, cara. Deus, Ele está no controle. É Deus que coloca e que tira o governante. É Deus que permanece. Um governante, apesar de sua longevidade toda, só Deus é eterno. Então, não se esqueça, Deus é Senhor sobre as nações. E mesmo que haja nações que sejam aquelas até não alcançadas pelo Evangelho, que sejam entregues à rebeldia, à maldade, até essas nações, elas são e devem ser alvo de nossas orações, de nosso amor, de nossas missões transculturais, evangelísticas. Então vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente pensar no nosso cenário. Se Deus é Deus das nações, então aqui em Marizal existe um bairro que não pertence a Deus? De modo nenhum. Então todos os bairros aqui de Marizal são de Deus. Ah, mas bairro tal só tem pessoa ruim. Não tem problema. Mesmo essas pessoas ruins podem ser alvos da graça e da misericórdia de Deus. E podemos ser esses canais
como descendentes espirituais de Sem. Mesmo Deus deixando algumas nações progredirem, que é uma aplicação que eu vi de um pastor também, veja só, mesmo Deus deixando algumas nações progredirem mais do que as outras, não significa que essas que não progrediram sejam insignificantes. Por exemplo, vamos pegar aqui nosso cenário aqui. Pau dos Ferros é mais avançado que o Marizal? É, sem sombra de dúvida. Pau dos Ferros é melhor que o Marizal? Aí o pessoal vai dizer, não, mas para trabalhar, para estudar, né? Você quer falar em quê? Especifique, qualitativamente. Pau dos Ferros é mais importante que o Marizal? Não, não é. Pode ser economicamente, pode ser politicamente, porque tem mais pessoas, pode ser inúmeros outros índices, mas diante de Deus, isso não diz respeito ao seu valor. Ela podia ser uma Nova York da vida, ela podia ser um Walt Disney, ela podia ser uma cidade do futuro, com as tecnologias mais avançadas do mundo todo, mas a nossa Marizal não é, diante de Deus, inferior. Então não confunda desenvolvimento com valor diante de Deus. Deus olha para todas as nações, para todos os povos, para todas as cidades, para todas as comunidades, aqui e acolá. Mas por que aqui não desenvolveu tanto como o Marizal? Não vamos entrar nessa questão. Ou, como Pau dos Ferros, não vamos entrar nessa questão. Outra, não significa, aqui é uma questão que vocês precisam entender eu bem direitinho, certo? Mas não significa que desenvolvimento financeiro e tecnológico seja marca de bênção. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Não significa que ter uma cidade bem desenvolvida seja marca de uma cidade que está sendo muito abençoada por Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque quem dá a chuva é Deus. Quem é o dono do ouro da prata é Deus. Em certo sentido, está sendo sim abençoado. Mas, diante de Gênesis, o que vocês percebem? Que os centros mais desenvolvidos são os centros rebeldes a Deus. Aí você olha assim, cara, como assim? É aquele questionamento do salmista, né? Eu sou fiel e não tenho tanto desenvolvimento. Vamos pegar aqui, vamos diminuir mais? Vamos diminuir um pouquinho mais. Aqui na igreja, eu sou crente e não sou tão próspero como o meu colega, que é descrente e mau caráter. Por que Deus abençoa mais a vida dele do que a minha? Isso é uma pergunta muito séria. E eu estou dizendo o quê? Não entenda a prosperidade material como bênção de Deus. Pertence a Deus? Sem sombra de dúvida. Mas a nossa bênção é o quê? Relacionamento com Deus. A nossa prosperidade material será na vida eterna, quando Deus restaurar esse mundo. Isso aí é matéria para Apocalipse. Nós estamos em Gênesis, então tenha calma, bota o pé no freio aí, vamos na marcha primeira. Entenda o seguinte, nossa maior conquista, eu já preguei sobre isso, é o nosso relacionamento com Deus, gente. E aí, vocês não, vamos dizer assim, se vejam como pessoas sob maldição, como pessoas sendo castigadas, nem julguem outras pessoas desse modo, porque Deus pode abençoar um descrente, materialmente, eu estou dizendo, mas isso está servindo como armadilha. Um filósofo cristão, inclusive, do século VI, século VII, ele diz assim, que a luxúria, ele dá a luxúria como se fosse um personagem, ele escraviza as pessoas com a riqueza, para que eles não percebam a verdadeira riqueza que ninguém pode roubar. Então, a luxúria engana as pessoas com migalhas, para que as pessoas não possam usufruir da verdadeira alimentação que vem de Deus. Então, irmãos, não
julguem de forma errada as nações com a bênção de Deus. Segundo, ou terceiro e quarto, na verdade, deixe claro para você o seguinte: Deus não dá, vamos dizer assim, laços sem nó, né? Que é o ditado popular. Deixe claro o seguinte para você: Deus fez toda essa movimentação política aqui no texto para mostrar que Israel, ele deveria conquistar aquela terra e Deus estaria com ele. Como é que isso fala para a gente? Fala do seguinte modo: irmãos, às vezes, mudanças políticas que nós não gostaríamos que acontecesse, está no controle de Deus. Como é que a gente entende isso? Eu não sei, mas está ali dentro do plano de Deus. Tem um propósito, Tem coisas que Deus nos revela, está na Bíblia, mas tem coisas que não revela. E nós precisamos entender isso. E aqui, pensando na nação de Israel, vai ser a fundamentação deles para conquistar a terra prometida. E nós temos um debate muito recente, um debate sobre Israel deve ou não deve viver dentro da Palestina, porque existe ali uma briga entre povos, e existe o desejo de exterminar Israel e o desejo de permanecer Israel dentro da Palestina. E você se pergunta, bom, qual lado eu devo tomar? E aí vocês vão descobrir isso nos próximos capítulos aqui na pregação, mas não vai ser hoje. Por enquanto, saiba que Deus preparou esse cenário, mostrando que esses povos, aqui descrito, dos descendentes de Canaã, não terão direito a esta terra. Deus se preocupa com todo mundo, isso nós já falamos, né? Então, lembra, não é porque você não é rico que Deus não se preocupa contigo. Não é porque nosso almarizal não seja pau dos ferros, não significa que Deus não se preocupa com a gente. Lembra que Ló, ele perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu saúde. Deus deixou de amar ele? Não. Mas é difícil de compreender. E por fim, irmãos, eu quero concluir com o seguinte. Quero dar uma esperança para vocês. Amados, a responsabilidade não é nossa de consertar o mundo. Tira esse fardo das suas costas. Você não tem nem responsabilidade de consertar uma pessoa sequer, a não ser você mesmo através da graça de Deus. Então tire esse fardo das suas costas. Nós não fomos chamados para isso. Certo? Nós não fomos chamados para isso. Deus usa com certeza. Deus usa. Mas é Deus o principal personagem para toda essa história. A gente acabou de ler milhares de histórias concatenadas em 70 gerações. Que diz o quê? Apesar da corrupção das pessoas, Deus continua abençoando a humanidade. Então, apesar da maldade, vamos dizer assim, você vê aqui dentro de um marizal, apesar dessa maldade, nós não temos essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, Deus continua amando. Então, olhe assim para a impiedade, para as pessoas que você julga não merecerem o amor de Deus, e veja como Deus é misericordioso. Deus é tão misericordioso que ainda está dando vida para quem não merece. Isso é incrível. Se Deus está dando vida a quem não merece, imagine, entre aspas, quem merece. Porque diante de Deus ninguém merece. Mas para aqueles que Ele já decidiu salvar. Então, a misericórdia de Deus em meio a toda essa corrupção não mostra como Ele, na verdade, não mostra como Ele é fraco, mas como Ele é amoroso, como Ele é bondoso, como Ele é grande. Jesus, certa vez, disse assim:
havia um certo arrendatário, um certo dono de terra, e ele chamou alguns para trabalharem. E aí ele disse assim para o primeiro, 6 horas da manhã, vamos lá no meu campo, que eu vou dar R$70. Aí de 9 horas da manhã ele encontrou outras pessoas ali, na entrada, nova entrada, e diz assim, vamos lá trabalhar no meu campo, que eu dou R$70. Aí de meio-dia, ele passando ali do lado do Mirage, ele encontrou uns rapazes com os braços cruzados, olhando o TikTok. E aí o mesmo disse assim, vamos lá no meu campo, que eu lhe dou R$70. E, inclusive, de 3 da tarde, ele estava fazendo uma caminhada, e aí ele percebeu que ainda havia alguns rapazes que estavam sem trabalhar. E ele disse assim, vamos lá no meu campo, que eu vou dar-lhe R$70. Beleza. Quando deu 6 horas da noite, que era o horário de pagar a seus trabalhadores, aí ele começou do último, que foi chamado de 3 horas da tarde, até aquele que foi chamado de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. E o de 6 horas da manhã achou o seguinte, já que o de 3 da tarde recebeu R$70, eu vou receber mais, não é? Quando chegou a vez dele, ele recebeu quanto? R$70. E aí ele, não, isso está errado. Eu trabalhei mais do que ele, vou receber R$70. Aí o mestre chegou e disse assim, eu combinei quanto com você? R$70. Então tá aqui, é seu. Aí ele, não, mas eu trabalhei. Não, o que eu combinei com você foi R$70. Mas eu não trabalhei mais. Meu amigo, se eu quero ser generoso com eles, o que você tem a ver com isso? Isso aqui é um soco no nosso estômago. Deus, Ele é misericordioso com os ímpios e com pessoas que não merecem a salvação. Por exemplo, pessoas que se convertem já com uma certa idade, já ter caprichado na vida, como foi o caso de Gardel. Aí você diz assim, Deus era para ter perdoado Gardel depois que ele pintou e bordou? Se Deus é misericordioso, quem é a gente para questionar isso? Glória a Deus que Clarice foi salva quando criança, mas Deus ser misericordioso, não tem problema nenhum salvar Gardel, que já era barbado e pintou na vida toda. Então, irmãos, nós precisamos tirar esse fardo das nossas costas, esse ranço, ver como Deus é misericordioso e, inclusive, quem estiver aqui em nosso meio, saia dessa escuridão, venha para a luz, olhe para Jesus. Jesus é tão misericordioso que mesmo em meio a essa corrupção toda, Ele ainda concede bênçãos para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado por Tua igreja, obrigado por essa história de amor, Pai. História de esperança, mesmo diante das nossas corrupções, da nossa maldade, mesmo o homem sendo inclinado para o mal, desde o seu nascimento, o Senhor nos persegue com Teu amor. O Senhor está no controle de todos os detalhes do mundo. O Senhor está à frente, o Senhor se antecipa a todos os nossos passos e até as nossas quedas. O Senhor é o Deus pronto para cuidar. E pedimos, Pai, que nós possamos entender Teu agir através do Teu povo, como o Senhor está usando o Teu povo para ser meio de bênção, para ser um canal do Senhor para as nações. Nos ajuda a amar assim como o Senhor ama. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém.